Então, mais uma live surpresa! Mais uma live surpresa! Cijane! Boa tarde a todas! As meninas, meninos. Essa live foi assim, surpresa. Vai ser uma live agora e pronto, acabou. Já tô gostando desse negócio de pronto, acabou, viu? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho rapidinho aqui, porque daqui a pouco chega paciente. Clínica Gênese, uma clínica que eu amo, ó. Trabalho lindo que a gente faz lá, fertilidade, ajudando aí vários casais na realização do sonho. Sextou daquele jeito. E essa semana eu fiz uma enquete, uma não, várias. Essa semana tivemos várias enquetes aqui nos stories do meu Instagram. E uma das enquetes que eu não respondi, eu resolvi fazer a live. Que quando gera polêmica, eu resolvo fazer uma live, porque eu sou dessas. E essa live de hoje a gente vai falar sobre dieta. Eu sempre fiz dieta e nunca emagreci, não consigo emagrecer. Por que será? Por que a dieta da proteína, uns emagrecem e outros não? Por que a dieta do low carb, uns emagrecem e outros não? Cartilip, procura aí, você que procura capa de celular, acessórios, lá no Shopping Taigara, tá, gente? Uma paciente linda que tá aí, acabou de entrar. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão de dieta. Vamos falar sobre aquele post que eu fiz do pão com ovo depois do treino. Será que pode comer pão? Um nutricionista come pão? Como é que faz? Vou deixar o somzinho aqui baixinho para poder a gente conversar sobre esse assunto. Enquanto isso, você manda esse aviãozinho que tá aí embaixo, ó, para suas amigas. Diz assim, ó, minha Nutri surtou, resolveu fazer uma live assim no meio da tarde, antes que o paciente chegue. E aí, vamos falar sobre dieta. Então, manda esse aviãozinho aí para um monte de gente, que eu também vou fazer isso aqui. Mandar para um monte de gente. Envia aviãozinho pro povo, aviãozinho pro povo, pelo menos 5 aviãozinhos aí. Você começa a enviar para poder emagrecer suas amigas, tá? Quando o nutricionista resolve fazer uma live, você cola para poder ver. Qualquer nutricionista cola para poder ver essa live aí, que é sempre interessante. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de dieta. Eu fiz um post, e nesse post que eu coloquei, eu fiz, qual foi a dieta maluca que você já fez na sua vida? Teve gente que me falou dieta da sopa, dieta da fruta, dieta da proteína, jejum intermitente com low carb, achou que fosse, né? Olha só, Gide, roupinha infantil, você também que quer roupinha infantil, uma paciente também linda, tá? Loja lá na Avenida 7. E aí, quando eu digo pra vocês, assim, essa questão de dieta, eu já fiz várias dietas e não consigo emagrecer. Nutri, você é a favor da dieta da proteína? Você é a favor da dieta cetogênica? Você é a favor da dieta do jejum intermitente? Essas dietas que tem vários nomes aí. Que tá na moda, que muita gente abre o Instagram e abre o Instagram, então abre o Google lá e coloca lá dieta da proteína e aparece uma porção de coisas dessa dieta da proteína e começa a seguir, começa a perder peso, mas depois de um certo período você não perde mais peso. E aí, quando você não consegue perder mais peso, bate o desespero, porque você entrou no efeito platô. E aí você fala assim, poxa, eu passei 3 semanas tomando sopa e não emagreci. Subi na balança e não emagreci. Então, essa semana eu tive até aqui uma pessoa, uma amiga, que ela seguiu um protocolo de detox. E aí, o protocolo era de 8 dias, com menos de 8 dias ela subiu na balança. Também não disse, eu perdi 1,5 kg. Perdi 1,5 kg. E desse 1,5 kg que eu perdi tudo, perdi bunda, perdi cintura, perdi tal. Aí quando eu fui ver, esses 1,5 kg que ela disse que perdeu foi pura água, pura retenção. Então não mexeu, a gente não conseguiu mobilizar a gordura. Então muitas vezes a gente não sabe
em quanto tempo a gente consegue mobilizar a gordura e o que fazer para mobilizar essa gordura. Então, muitas vezes você faz uma dieta altamente restritiva, mas você não quer fazer uma atividade física, você não quer abdicar do que realmente teria que abdicar para poder seguir aquele plano, mas só faz aquela coisa restritiva ali, não introduz outros alimentos para que possa fazer essa mobilização, não utiliza um fitoterápico, que hoje a gente utiliza muito a questão dos fitoterápicos, tem a questão dos chás, tem gente que toma chá o tempo todo para poder emagrecer e, na verdade, emagrece, mas emagrece com deficiência, emagrece com queda de cabelo, emagrece com queda de unhas, emagrece indisposto, muita coisa que a gente vê por aí. Então, quando a gente fala de emagrecimento, todo mundo sabe um pouquinho. Todo mundo sabe um pouco, né? É aquela coisa de tudo, de dieta, né? Todo mundo sabe, todo mundo entende, todo mundo quer falar, todo mundo tem algo, tem uma experiência a dizer ali. Aqui nada, menina, emagrecer não precisa de nutricionista não, eu mesmo faço a minha dieta, eu mesmo emagreço, eu sigo a dieta ali de fulaninha que é blogueira e fulaninha tá fazendo assim, ela perdeu não sei quantos quilos, eu vou fazer igual a ela. Mas você não sabe o peso de fulaninha, você não sabe como é que ela está por dentro, porque por fora ela pode estar linda e maravilhosa, mas por dentro você não sabe como é que ela se encontra. Então tem todos esses riscos. Quando a gente fala de dietas e que as pessoas elas querem fazer uma dieta da proteína, como foi muito dito aí, Linda, Yasmin e Joelma, quando a gente fala da questão de tipos de dieta e você chega e olha dieta da proteína e vou seguir por um resto da vida a dieta da proteína, sabe que é saudável você comer proteína o tempo inteiro? Ah não, Nutri, eu perdi muito peso, eu perdi 5 quilos em um mês fazendo a dieta da proteína. Depois desse período da dieta da proteína, você não perdeu mais peso e aí bateu o desespero. Ou então você fez a dieta do chá. Você fez a dieta do chá, agora tem esses chás da moda, né? Que tem fase 1, fase 2, fase 3. E as pessoas tomam esse chá para poder melhorar a retenção e são iludidas porque em um dia tá com 68, no outro dia, quando chega no mesmo dia... Em um dia você pesa 68 e no mesmo dia, em outro horário, você pesa 65. Aí no dia seguinte você se pesa na balança, volta pro 68. Pô, de um dia pro outro você engordou tanto assim, 2 ou 3 quilos? E não sabe por que você engordou 2 ou 3 quilos. Na verdade, você não mobilizou gordura. Na verdade, aquilo ali é retenção. E quando você fica nessa coisa de retenção, de tomar chá o tempo todo... Tem os efeitos colaterais. O que pode vir quando a pessoa toma chá o tempo todo? A gente fala da questão do fígado, que acaba prejudicando. A gente fala da depleção dos minerais, dos nutrientes. Então, você precisa de nutrientes. Você precisa de vitaminas do B1, complexo B. Você precisa de vitamina A, vitamina E. Você precisa de todos os micronutrientes, né? Para que você fique bem esteticamente e fisicamente e até emocionalmente, né? Então, às vezes, um sintoma besta e você acha simples, você acha besta, não tá nem aí pra ele. Às vezes você sente seu olho fibrilando assim e você não sabe por quê, não sabe que é deficiência de nutrientes que pode causar isso. Então, o grande problema das pessoas quando fala em emagrecimento, elas querem o quê? O caminho mais perto, algo que seja rápido. Ninguém fala que quer emagrecer, você vai levar 6 meses pra emagrecer. Vixe, é muito tempo, 6 meses eu não aguento não. Gente, emagrecer não é você querer comprar um carro, não é você querer comprar uma casa. Vai ser amanhã. Você pode até comprar amanhã, mas pense no processo do emagrecimento, pense na construção da sua casa, pense em você poder construir essa casa. Quando a gente fala da questão das dietas da moda, você colocar o seu corpo em risco o tempo todo. Porque o seu corpo ele dá sinais, o seu corpo ele traz sintomas, né, de que as coisas estão bem ou não. Uma das coisas que seu corpo mostra pra você o tempo todo e você não tá nem aí, sabe o que é? É isso aqui. É o cocô. Você não tá nem aí pro seu cocô. E você passa o tempo todo fazendo cocô de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, assim. Assim. Com a barriga. E quando você faz assim, você sente que ainda tá faltando botar pra fora. E o negócio tá assim.
E você se acostumou com isso. Aquela dor de cabeça que não passa nunca, você já está acostumado há muito e muito tempo. Porque você não cuida dele, que é o principal órgão do seu corpo. Quem é ele? O intestino. Ele sim, não adianta. Se você não tratar ele, não adianta você fazer a dieta da lua, a dieta do sol, a dieta da água, a dieta do chá, a dieta de nada. Porque nada vai bem no seu organismo, tá? Então a gente precisa primeiramente modular isso aqui. Quando eu fiz nessa semana, alguém botou aqui, minha internet cai, tava falando alguma coisa sobre o peso do outro dia. Flacidez é um alimento. Existe algum alimento que melhora? Existe ferro, exercício, atividade física. Quando a gente fala de flacidez, a gente fala... Por que fica flácido, né? A gente fala do colágeno. A gente fala, alguns alimentos vão melhorar, mas não adianta a gente tentar melhorar com alguns alimentos ou ficar tomando cápsulas de colágeno se a gente não tem um estilo de vida bom. Lembra daquela história que eu cheguei pra vocês e falei da questão da água com limão? Não adianta tomar água de limão que você emagrece. Não, água de limão não emagrece. Água, limão e gratidão. É isso aí que ocorre, tá? Então, vamos falar um pouquinho da questão da alimentação. Quando eu falei pra vocês lá no card sobre pão com ovo. Pão com ovo, pode? Pão com ovo no pós-treino, pode? Então vamos lá. Primeira coisa, quem é a pessoa que vai comer pão com ovo? Essa pessoa, ela tá inflamada? Quando eu falo de inflamação, eu falo de excesso de peso. Eu falo de marcadores que estão alterados. Ponto. A questão do pão com ovo. Quando eu falo da questão dos marcadores que estão alterados, eu falo também do intestino. Essa pessoa, ela tem uma desbiose? Tem. Essa pessoa, ela é celíaca? Essa pessoa, ela tem uma síndrome do intestino irritável? Então, esses são os critérios. Se essa pessoa, ela tem todos esses sintomas, ela não deve fazer o consumo do pão, tá? Ela tá bem acima do peso, ela não deve fazer o consumo do pão. Pelo menos, nem todos os dias, só quando bater à vontade, beleza? Mas quando eu falo de uma pessoa que não está inflamada, eu falo de uma pessoa que faz atividade física, quando eu falo de uma pessoa que está vivendo a vida saudável, por que restrição? Por que o pão com ovo não pode ser o pós-treino dela? Aí a gente vai partir do princípio que cada alimento, ela tem a sua caloria. Cada alimento, tem alimento que é vazio, que não tem nada. Como existem pessoas vazias que não têm sentimentos. Então a gente pode dizer isso também. Então tem pessoas que elas, alimentos na verdade, que são vazios. Quais são os alimentos que são vazios, Nutri? Um biscoito creme crack, um alimento vazio, não tem nutriente. Um macarrão instantâneo, não tem nutriente. É um alimento vazio. Aí quando eu chego pra você pra falar assim, vamos ver as calorias do pão com ovo. Vamos lá? Quando eu falo de pão francês, eu tô falando de uma unidade de pão, tá? Então, em uma unidade de pão, você sabe que o alimento, ele tem proteína, carboidrato e tem lipídios. Quando a gente monta o plano alimentar de um paciente, a gente calcula muita coisa para aquele paciente. Como isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho uma tabela, não sei se dá pra ver aí. Eu tenho uma tabela que dá pra ver café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar e ceia. Certo? Eu tenho várias coisas aqui. Aqui eu tenho proteína, carboidrato, lipídio. Aqui eu tenho nutrientes. Tudo isso aqui eu tenho. E tenho a quantidade de calorias. Ó, tava de cabeça pra baixo. E tenho a quantidade de calorias. Beleza? Até aí tudo bem, né? Quando eu monto a dieta desse meu paciente, eu vou calcular tudo para esse meu paciente. Então a gente vai fazer um cálculo de tudo que aquele paciente precisa. A necessidade energética do meu paciente, o que ele precisa, qual a atividade física que ele faz, que ele pratica. Então não é nada aleatório. Então quando a gente diz assim, para esse paciente está proibido comer pão, vamos suspender por um período o pão e depois a gente volta, porque tudo que é proibido é mais gostoso, né? Então a gente tira por um período, depois a gente introduz. Então tá proibido por um período de tempo o uso do pão. Por que será isso?
Porque se aquele paciente ele já tem o hábito de comer o pão sempre, a gente precisa, ou pelo menos o nutricionista, ele quer fazer algo diferente na vida desse paciente. Então, se ele quer fazer algo diferente na vida desse paciente, ele tira algumas coisas e introduz outras, mais saudáveis. Mas quando a gente pega um paciente que ele diz assim, olha, eu quero somente melhorar o que já está, que tá bom, eu tô satisfeita com o meu corpo, mas eu quero me alimentar melhor. Mas eu gosto de comer pão com ovo, eu gosto de comer pizza, a gente tenta introduzir isso na vida do paciente e mostrar que tudo tem calorias, tá? Claro que ninguém vai pensar em sair à noite, que hoje é sexta-feira, pra comer e dizer assim, eu vou sentar aqui no barzinho e vou pedir uma isca de peixe. Mas qual é a que tem menos caloria? A isca de peixe ou o dadinho de tapioca? Então, não tem essa coisa de você ficar atrás de caloria. E nem eu quero que meus pacientes pensem nisso. Mas, e nem vocês que estão assistindo aí pensem nisso. Mas quando a gente fala da questão de proteína, carboidrato, lipídios, fibras, sim, são importantes. Aí eu pego aí um pão francês. Ele tem 4 gramas de proteína em média, tá? Isso eu tô falando de algo de 50 gramas. Porque quando eu falo de 100 gramas, eu coloco essa quantidade a mais. Então tem mais ou menos 4 gramas de proteína. Tem mais ou menos 29 gramas de carboidrato. Tem de lipídios, de gordura, tem 1,55. Então, se eu pego uma pessoa que está querendo ganhar massa muscular e logo depois do treino eu preciso suplementar proteína, eu preciso suplementar carboidratos, preciso sim. Preciso suplementar tudo isso para esse meu paciente. E aí eu coloco a junção do pão junto com o ovo. O que é que eu vou fazer aí? O ovo, aí eu pego, quantidade de carboidrato no ovo é menor do que a de proteína. Então, o carboidrato tem 0,27, certo? De carboidrato. Ele tem de proteína 5,99, de gorduras 4,28, tem sódio, então a caloria do ovo aí 65, em média. Quando eu faço essa junção e pego aí a quantidade de proteína do ovo com a quantidade de proteína do pão, eu tenho quase 10 gramas de proteína. Olha aí. Se eu colocar 2 ovos nesse pão, eu tenho em média 15 gramas de proteína. Se eu colocar 3 ovos dentro desse pão, eu tenho quase o equivalente a um shake de whey protein. E será que eu não posso comer o pão com ovo depois do meu treino? Vocês estão conseguindo entender? Então, assim, na nutrição, a nutrição é uma coisa assim, uma profissão que eu acho linda. Que a gente possibilita o profissional a modular esse paciente, a tratar esse paciente, a desinflamar o paciente, a montar uma alimentação depois do treino, a arrumar o corpo desse paciente com os nutrientes. Então, com os alimentos, né, e os nutrientes. Então, é ruim comer o pão com ovo depois do treino? Não. Depende do objetivo do meu paciente. Depende de como esse meu paciente esteja. Como é que foi montado esse planejamento alimentar desse meu paciente? Para poder encaixar esse pão com ovo. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar antes de julgar se essa pessoa pode comer ou não o pão com ovo. Muitas vezes diz assim, Nutri, então quer dizer que se eu botar no meu plano alimentar uma pizza, eu posso comer pizza todos os dias. Se for pensar por esse ângulo, sim. Mas a gente vai olhar o outro lado. Tem alimentos que não são tão saudáveis quanto outros. E tem alimentos que mesmo saudáveis, eles fazem mal ao nosso organismo. Por exemplo, uma pessoa que tem esteatose hepática, uma gordura no fígado, essa pessoa que precisa fazer um tratamento para melhorar essa gordura do fígado, o que ela precisa fazer? Ela precisa comer legumes, ela precisa comer proteína, precisa evitar gorduras, frituras, né? Precisa usar alguns antioxidantes. Ela não pode perder peso rapidamente, certo? Ela tá acima do peso, claro. A esteatose hepática é uma consequência do excesso de peso. Então, ela não pode perder peso rapidamente. Por quê? Porque ela vai prejudicar o fígado. Se o fígado está inflamado.
Então, essa pessoa que tem uma esteatose hepática, ela não pode consumir o grupo das brássicas. Quais são os grupos das brássicas? Não sei nem o que é brássicas, o que é isso? Ela tá falando outra língua? Não. É o grupo aqui, ó. Conhece esse aqui? Esse é o brócolis. O grupo dos brócolis, do repolho, né? O couve. Então a gente deve diminuir o consumo desses alimentos quando a gente tem uma esteatose hepática. Aí eu quero dizer pra você, o brócolis, ele é um alimento saudável? Sim. Ele faz bem? Faz. Mas é pra todo mundo que ele faz bem? Não. Então, uma pessoa que tem gordura no fígado, ele deve evitar o consumo de brócolis. Vocês estão conseguindo me entender? Por exemplo, a banana. Olha ela aqui. A banana. Quem tem o intestino preso pode comer banana? Geralmente a gente suspende, né? Então, a banana ela faz bem pra todo mundo? Não. Mas ela é saudável? É. Mas se eu comer banana em excesso, ela vai fazer bem? Ela tem muito carboidrato. Ela vai fazer a pessoa engordar. Entenderam o que eu quero dizer? Então, não é porque o alimento é saudável que a gente pode comer em excesso porque é saudável. Aí é um ponto. E não é porque o alimento eu gosto muito, é uma pizza, é um sanduíche, é um sorvete, que eu vou contar as calorias e colocar no meu cardápio, que eu posso comer também esse alimento o tempo todo porque ele está no meu cardápio. Não posso. Por quê? Porque se eu comer ele o tempo todo, mesmo que eu possa colocar as calorias e bater a quantidade de proteína que eu preciso, de carboidrato que eu preciso, de lipídios que eu preciso, não vai fazer bem para o meu intestino. E o meu intestino, ele rege o meu corpo inteiro. O meu intestino, se ele estiver inflamado, eu não consigo emagrecer. Sim. Se o seu intestino estiver inflamado, a gente pode dizer que você tem uma desbiose, uma das inflamações. E a desbiose, o que é desbiose? É o crescimento inacerbado de bactérias dentro do intestino. Essas bactérias ruins. E esse intestino, quando está cheio de bactérias ruins, o que é que acontece com esse intestino aqui? Ele fica triste. O cocô começa a sair assim. O cocô começa a sair assim. O cocô também sai assim. Olha quanto cocô feio. É o que acontece com o seu intestino. Então, quando a gente fala dietas restritivas, não. Dieta da moda, não devemos fazer nem dietas restritivas, não devemos fazer dieta da moda, não devemos fazer a dieta que a gente vê todo mundo fazendo. E outra coisa, a dieta da sua amiga não serve pra você. A dieta do seu marido não serve pra você. A dieta do seu filho não serve pra você. Você é única. Então, você tá falando que eu sou única. E vamos falar agora aqui do método de emagrecimento saudável. E o método de emagrecimento saudável não é uma dieta pra todo mundo? Como é isso? Eu não entendi nada. Eu vou te explicar. O método de emagrecimento saudável, pra você que não sabe, ele nasceu tem 3 anos. Tá fazendo 3 anos agora, em fevereiro, certo? Por que é que ele nasceu? Ele nasceu porque eu coloquei em prática na minha vida. Sim, eu tive que testar em mim para depois fazer. Tudo que eu faço com os meus pacientes, eu testo em mim antes, certo? E aí, eu criei um método de emagrecimento saudável porque eu testei em mim e funcionou. Esse método de emagrecimento saudável, ele consiste em várias etapas. Ele consiste em uma mudança do estilo de vida. Ele consiste em fazer com que o meu paciente, ele entenda que ele não vai viver de dieta. Ele vai viver de escolhas saudáveis. E que essas escolhas, eles vão levar para o resto da vida. Não é nada passageiro, mas sim para o resto da vida, tá? Então, como é que funciona? Primeira coisa, a gente faz a avaliação, pode ser online, pode ser presencial, e a gente começa o módulo 1. O módulo 1 a gente trata o quê? O fígado, a gente faz aquele detox, a gente elimina toxinas que o nosso corpo absorve, né, no ambiente, com o o consumo de alimentos. A gente absorve essas toxinas que ao longo da vida a gente fica cansada, fadigada. A gente precisa fazer essa limpeza. Geralmente, início de ano é um período fantástico a gente fazer essa limpeza,
tá? Então, quando você não faz no início do ano, ao longo do ano, a gente tem várias turmas que iniciam e as pessoas, elas fazem esse protocolo. Então, no módulo 1, a gente trata o fígado desse meu paciente. E por onde é que ele elimina essas toxinas? Pelo suor, pela urina, pelas fezes. A gente faz com que o nosso paciente, ele elimine dessa forma. Tem a duração de 21 dias. Depois de 21 dias, esse meu paciente, ele é convidado a tratar, a modular o intestino. Então, a gente vai tratar esse intestino como um todo. Lindas, beijo, ó. Lina, todo mundo aí que tá entrando. Então, esse meu paciente, ele trata o intestino. A gente modula esse intestino por 21 dias. A gente retira alguns alimentos, introduz outros. A gente faz um reset nesse intestino. A gente zera ele. Sabe aquele reset que você dá no celular? A gente faz assim com o intestino. Depois de 21 dias, a gente volta para reintroduzir alguns alimentos para modular esse intestino. E a gente modula esse intestino deixando o quê? O cocô bonitão. Então, você que chegou para mim com um cocô assim, quando a gente modula o seu intestino, você tá com um cocô assim, bem bonito, sem sintomas. Sintomas de refluxo, sem sintomas de distensão abdominal. Melhora tudo isso. Depois de mais 21 dias, a gente volta para tratar a parte de estética. Então, a gente volta com a questão de estética. A gente trata a questão de celulites, a gente melhora estrias, a gente tira a retenção, tudo com alimentação e com auxílio de uma fisioterapeuta, beleza? Depois desses 21 dias, a gente volta novamente, começa mais uma etapa. E essa etapa, ela consiste na parte de emagrecimento. Aí a gente foca no emagrecimento e bota você para poder emagrecer com saúde. Por isso que o nome do método é emagrecimento saudável. Passaram-se 21 dias novamente. A gente vem para tratar a parte de hipertrofia, a parte do treino. Mas a gente sabe que ninguém ganha músculo da noite para o dia. A gente precisa trabalhar isso aí, dia após dia. Então a gente tem um módulo de hipertrofia 1 e tem um módulo de hipertrofia 2. Para até então a gente entregar esse paciente e dizer assim, olha, você já completou todos os módulos, você já conseguiu o emagrecimento, agora você precisa fazer um acompanhamento nutricional de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, mas você já conseguiu o emagrecimento. E aí você pergunta, Nutri, quantos quilos as pessoas do método de emagrecimento conseguiu eliminar nesse período todo que concluiu? Gente, 30 quilos, 20 quilos, depende do paciente. A gente sabe que cada corpo é único, mas todos conseguem eliminar. O que vai dizer se esse meu paciente consegue ou não consegue? Depende de como a gente analisa esse paciente. São vários cardápios que a gente trabalha, não é um só. São vários cardápios que eles recebem. Cada semana tem um cardápio, tem várias opções, tem lista de substituições. Isso aí as meninas que já estão dentro do grupo já sabem. Dentro desse meu programa, eles têm aula de fazer receitinhas. Ontem teve aula prática. Tem aula teórica também. Tem aula com especialista. Tem a parte de treino que você entra em contato com o educador físico. E aí tem um treino que você recebe e você sai executando. Então, assim, é um programa que é completo. É um programa para quem quer realmente mudar de forma saudável. Quando a gente fala dietas restritivas, ninguém sustenta dietas restritivas. Teve alguém que falou aqui comigo que disse assim, eu só funciono com dieta restritiva. Foi Sirlene Paz. Ela botou, eu só funciono com dieta restritiva. Não pense assim. Não pense dessa forma, que você só funciona com dieta restritiva. Pense, Sirlene, da forma seguinte, você precisa aprender a se alimentar, certo? Pense dessa forma, eu preciso aprender a me alimentar. Não pense em peso, pense em aprender. Quando a gente fala dietas restritivas, você não sustenta por muito tempo. Dietas restritivas é como se a gente andasse mentindo. A mentira tem perna curta, a gente não consegue sustentar por muito tempo.
É a mesma coisa dietas restritivas. Vai chegar uma hora, Sirlene, que você vai dizer assim, enjoei de fazer essa dieta porque é muito restritiva. Eu preciso comer um hambúrguer que tem muito tempo que eu não como. Eu preciso tomar cervejinha que tem muito tempo que eu não tomo. Tô cansada disso. Em outro momento eu volto, nutri, depois eu volto a fazer uma dieta de novo. Então não é isso que eu falo pra vocês. Não é isso que quando eu atendo paciente eu digo. E não é isso que os participantes do método de emagrecimento aprendem. Porque dietas restritivas ninguém sustenta. Beleza? E aí voltando aqui como é que funciona o programa de emagrecimento saudável. As inscrições do método, esse mês eu não ia abrir. Mês de fevereiro a gente não ia ter inscrições. A gente ia dar continuidade para aquelas pessoas que já estão participando. A sala está cheia, a gente ia dar continuidade a esse grupo. Até que muitas pessoas entraram em contato com o número da clínica e com o meu número, dizendo que estava esperando as inscrições abrirem, que estava querendo participar, que precisava entrar, que não entrou em janeiro, mas que queria começar em fevereiro. Por conta disso, decidimos abrir as inscrições do método de emagrecimento saudável para o dia 8. Iniciaremos dia 8. Por conta disso, resolvemos iniciar dia 8. Certo? Então, como eu disse a vocês no início, essa live aqui foi de uma hora para outra para poder a gente sanar aquela questão dos stories, né? Aquelas perguntinhas ali, tipo de dieta, será que é interessante? Mesmo você fazendo jejum, você precisa de um nutricionista, tá? Não adianta fazer jejum por conta própria, beleza? Porque você vai mobilizar a gordura? Vai. Mas você precisa saber o que você vai comer, quantidade de calorias que você vai ter que ingerir depois do jejum. E nos dias que você não fizer o jejum intermitente. Então isso aí você precisa de um profissional nutricionista, que é o que está apto, capacitado para te auxiliar nesse período aí que você estiver fazendo o jejum. Então, mesmo sendo jejum, não é só ficar, vou ficar sem comer até amanhã e eu vou emagrecer. Não, não é assim que funciona, tá? Eu vou fazer dieta cetogênica, dando a comer tudo que é gordura que vem pela frente. Também não é assim que funciona. Não pense que é desse jeito, porque não é. Eu vou fazer a dieta low carb. Não, você não pode fazer a dieta low carb. Então, a gente vai calcular isso aí. Vai ver a quantidade de proteína, quantidade de carboidrato, quantidade de lipídios e a quantidade que você necessita. Se você faz uma atividade física, se você não faz, tá? Qual é a modalidade que você faz, qual é o gasto energético dali dessa pessoa, beleza? Então, a gente precisa entender isso aí. Então, o método de emagrecimento, quando chega no módulo de hipertrofia, cada paciente, ele aprende a entender, ele entende como é que funciona e ele já tem noção da quantidade de proteína que ele deve ingerir, de carboidrato, de lipídios, certo? Então, ao longo dos 21 dias, a cada 21 dias, a gente tem um módulo e esses módulos você vai passando ao longo do período que você estiver dentro do programa. Por exemplo, eu entrei agora no programa, eu quero ir para hipertrofia. Não, não é assim. Você já entra e vai para o detox, para depois a gente fazer uma caminhada. Ninguém constrói uma casa pelo telhado, a gente constrói pela base. Então, primeiro a gente vai tudo, com o tempo, com etapa, seguindo as etapas, até você conseguir o emagrecimento. E esse emagrecimento pode ter certeza que não vai ser passageiro, vai ser um emagrecimento para a vida inteira. Esse é o diferencial do método de emagrecimento saudável, Camila Assis, para outros programas que você vê por aí. Porque esse método foi desenvolvido por mim, porque foi testado em mim e em muitas vidas, inúmeras vidas. Eu poderia dizer, passar aqui a noite e a tarde toda falando de quantas pessoas mudaram de vida fazendo o método de emagrecimento saudável. Ok? Então eu vou encerrar por aqui. Porque minha paciente daqui a pouco chega, estou na clínica, como vocês estão vendo. Aproveitei aqui uma brecha para poder falar, tirar as dúvidas e sanar. Alguém tem alguma dúvida para eu poder responder? Valzito, ó, minhas mechinhas azuis, que já estão verdes. Foi arte de Val Mariotti, tá? Val Mariotti. Deixa eu ver aqui, todo mundo aqui tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui as perguntinhas, se alguém tem alguma dúvida.
Alguém tem alguma dúvida? Pelo visto, não. Então eu vou encerrar por aqui. Beijo, bom final de semana. Amanhã é dia de consultas, de atendimento. Então você que não marcou sua consulta, eu acho que tenho ainda 2 vagas disponíveis. Mais cedo tinham 4, agora eu acho que eu tenho 2. Entre em contato com o número da clínica para poder ver os horários disponíveis, tá certo? Beijo!